Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o caso. Bem-vindos a mais um vídeo aqui na internet do Kerplunk sobre dicas de C#, orientação a objeto e tudo mais. Hoje nós vamos fazer um videozinho que eu prometi no vídeo passado, que era sobre o Entity Framework, que está na descrição do vídeo. Caso você não tenha visto, dá uma clicadinha lá, porque ele é base para o vídeo de hoje. Nós vamos usar ele um pouquinho mais ostensivamente, né? Hoje nós vamos aprender sobre Web API com OData. Do que se trata o Web API com OData? Primeiramente, nós precisamos entender bem o que é uma Web API. E para isso, essa é a animação que eu fiz para vocês. Não reparem que ficou uma tosqueira só. Você está na sua casa e resolve ver aquela página bacana. Você abre o browser, digita o endereço e pressiona Enter. Nesse momento está ocorrendo uma requisição de conteúdo que você, o cliente, está fazendo ao servidor onde a página está hospedada. Essa requisição é um conjunto de dados, chamado pacote. Ela contém várias informações e detalhes que estão fora do escopo dessa pequena aplicação. O mais relevante é o verbo. Cada requisição ou pacote possui um verbo HTTP, que para o servidor é como uma ordem. No caso de requisição de conteúdo, o verbo é quase sempre o verbo get. Se você preenche o formulário nessa página e clica em um botão que submete ou grava os dados, essa é geralmente uma ação utilizando o verbo post. Os verbos get e post são os mais comuns, mas existem vários outros que veremos ao longo dos próximos vídeos. O importante é entender que esses verbos definem a ação que o servidor terá. Ao identificar que a ação deve ser tomada, ainda utilizando o exemplo de ver uma página ou o método get, o servidor repassa para o cliente conteúdo referente, no caso, a página que você pediu. Essa página é normalmente um conteúdo HTML, que geralmente também contém JavaScript e CSS, que é o que o servidor vai repassar para você, o cliente. O seu browser então recebe esse conteúdo HTML, JavaScript e CSS e o exibe. Isso encerra toda a operação, e para qualquer outra ação executada pelo cliente, como clicar em um link, pressionar um botão ou qualquer outra ação que esteja programada no HTML, JavaScript ou CSS, uma nova requisição será feita e o processo recomeça. Uma Web API é exatamente a mesma ideia. As únicas diferenças são a aplicação e os dados retornados. A aplicação cliente é o seu programa buscando dados no servidor, seja ela C#, VBNet, Java, JavaScript ou qualquer outra linguagem. E os dados retornados pelo servidor, ao invés de conteúdo HTML, JavaScript e CSS, são retornados dados texto em formatos XML, JSON ou algum outro formato personalizado. A sua aplicação é quem se encarrega de interpretar esses dados. Na maioria das vezes, ocorre a serialização e desserialização desses dados. Os verbos HTTP também são os mesmos, e são eles que definem qual método sua Web API vai executar em caso de uma chamada. E cada verbo deve possuir um método equivalente na sua Web API. E aí, gostaram? Pois é, fiz o melhor que deu aí. Mas acho que com aquilo ali já dá para entender bem o que é uma Web API. Ela é basicamente um emissor de dados, ela emite e recebe dados de um cliente qualquer, seja de um browser ou seja de qualquer outra aplicação. O OData não é diferente disso, no modo de funcionamento, né? A diferença do OData para uma Web API normal é que o OData ele aceita vários parâmetros assim na própria URL lá para a gente usar algumas funcionalidades diretas do Entity Framework. Por isso que o Entity Framework se faz necessário para isso aqui, porque o Entity Framework e o OData eles são praticamente irmãos, eles trabalham de mãozinha dada lá e um depende do outro. Enfim, para começar então para trabalhar com o nosso OData, nós vamos criar um novo projetinho web, que é uma Web Application, e eu vou chamar de Web API OData Demo, ok? É um nomezinho tosco, mas já vai dar para a gente entender. Vou dar um OK aqui e ele vai pedir assim, que template de projeto você quer criar. Eu quero criar um template vazio, só adiciona para mim lá o da Web API, ok? Ele vai me perguntar do Azure aqui para mim, eu não vou usar agora, então dá só um cancel aqui e ele vai criar o nosso projetinho com Web API. Muito bem, está criando, muito bem, está criado o nosso projetinho da Web API. Como nós vamos usar diretamente o Entity Framework, nós vamos aqui no Package Manager Console e já vamos instalar o Entity Framework. O comando install package Entity Framework. Dou um Enter e ele vai lá buscar para a gente o pacote lá na internet, vai instalar todas as coisas para a gente e está adicionado. Depois disso eu vou criar
dois modelinhos aqui, duas classezinhas de modelo. Uma delas é uma... aliás, tem que ser uma classe normal, não uma controller, né? Eu vou chamar de cliente, assim no singular mesmo. Eu vou colocar algumas propriedadezinhas lá, prop int mesmo, de dados numéricos, que eu vou chamar de ID, uma prop string de nome e uma prop datetime anulável, que eu quero que se chame data cadastro, maiúsculo, né? Camel case. Aliás, esse é Pascal case. Eu sempre confundo camel case com Pascal case. Mas eles são praticamente parecidos. Enfim, está criada então a nossa primeira model. Eu salvei ela, eu vou criar uma segunda model. Mas eu vou criar ela a partir daqui mesmo. Porque ela vai ser uma lista de dados uma propriedade que é uma lista de dados desta classe, dessa modelo aqui. Eu vou dizer que ela é uma lista de contato. E vou chamar de contatos. Muito bem. Ele está dizendo aqui que ele não existe essa classe. Então vamos criar. Cria lá a classe contato para a gente num arquivo novo. Está aqui ela, ó, criadinha, bonitinha, né? Visual Studio facilitando a vida da gente. Perdão. Estou com a garganta um pouco seca. Então vamos criando as propriedades aqui na nossa classe de contato. A primeira propriedade é uma propriedade ID. A segunda propriedade, que também é inteiro, é o cliente ID. A terceira propriedade, que é string, que eu vou dizer que é os dados do contato, né? E uma terceira que eu vou dizer também que é string, que é o tipo de dados desse contato. Muito bem. A nossa classe aqui já está criada, os nossos dois modelos já estão criados, e eu vou simplesmente colocar essa classe aqui como virtual, que isso faz diferença lá para o nosso Entity Framework depois, ok? O que eu preciso agora? Agora eu preciso adicionar o nosso contexto de dados. Vamos adicionar lá então uma nova pastinha, que eu vou chamar de contexto, e vou colocar dentro dessa pastinha uma classe, que eu vou chamar de contexto mesmo. Não sou muito criativo com esses nomes, não. Essa classe ela vai ser o contexto de dados, né? Ela precisa, então, herdar o dbContext, que é a classe base lá do Entity Framework. Ela está dizendo que não acha aqui a referência de using. Eu vou passar o mouse por cima, clicar na lâmpadazinha e using. Dentro dela, eu vou expor as duas modelos que eu acabei de criar, as duas entidades, né? Prop db7 de cliente, que eu vou chamar de clientes, pluralizado. Uma outra propriedade, também db7, de contato, que eu vou chamar de contatos. E aqui ele está me dizendo que não achou a referência de using. Mais uma vez, passo o mouse por cima e using lá em cima. Beleza, já está tudo criado. Falta dois detalhezinhos importantes. O primeiro deles é colocar a nossa connection string aqui dentro do web config. Então, connection strings add name. Eu vou colocar aqui, sei lá, meus dados. A connection string em si é data source, a connection padrão, né, do SQL Server, igual a ponto barra, o nome da minha instância, que é o SQL Express. Eu vou colocar também o Integrated Security, que eu vou dizer que é do SSPI mesmo, que é para fazer, que é confiável. E o principal, que é o Provider Name. Eu posso dizer que o nosso Provider Name é o system.data.sql client. Muito bem, está adicionado a nossa connection string aqui. Falta agora o quê? O que falta, gente? Eu já instalei o Entity Framework, já coloquei as duas models, coloquei o contexto, expus as nossas models no contexto, já tenho a connection string lá no nosso web config. Falta a gente criar as migrations. Mas para criar as migrations, a gente precisa dizer que esse projeto precisa ser habilitado. Então, enable migrations. E ele vai fazer as configurações necessárias para o nosso projeto poder fazer migrações, no caso, adicionar pacotes de dados no nosso banco de dados. Porque até agora, tudo que eu fiz aqui foi no Visual Studio, não tem nada realmente no banco de dados, né? Nem as tabelas e nem o banco de dados em si, né? Nenhum deles está lá. Estamos esperando aqui, eu estou enchendo linguiça porque essa coisa está demorando pra caramba.
Mas enfim, rodou. Ok. Nós adicionamos as migrações, já adicionamos tudo mais, tudo que precisava. A única coisa que falta é add migration. E ele vai me pedir um nome. Eu vou dizer assim, que a classe cliente e contexto adicionadas. Agora ele vai fazer, vai criar o pacote de migration aqui pra gente. Né, aqui dentro da pasta migrations, eu estou esperando novamente, que meu computador, eu acho que ele está com câncer, ele está muito lentinho. Mas enfim, criou. Depois de tudo e todo esse trabalho aqui, o que eu preciso? Eu preciso fazer um update database. Update database. Agora sim, tudo que eu fiz já tem uma ligação com o nosso banco de dados. E, por incrível que pareça, o nosso Entity Framework está prontinho, né? Nossos modelos de dados, os nossos contextos de dados, está tudo pronto aqui. Ele pode sair sendo usado, inclusive, né? E agora, o que eu faço? Como é que eu começo a trabalhar com OData? É bem mais fácil do que parece. O Visual Studio já oferece um modelo de OData, de controller OData já prontinho. Então, tudo que eu preciso fazer é dizer aqui, ó, nas controllers, adicionar uma nova controller. Aqui nós temos vários modelos de controllers para MVC, para Web API normal, né, com Entity Framework, e também tem as de OData com Entity Framework, que é o que nós vamos utilizar. E eu vou simplesmente adicionar. E ele vai me perguntar, que modelo que tu quer, que classe que é o modelo disso aqui que tu quer fazer, nessa controller. Eu quero do cliente. E que contexto de dados que tu quer usar? Eu quero usar o contexto que eu acabei de criar. Adiciona. Ele agora vai fazer o scaffolding, que é pesquisar a nossa classe lá, toda a nossa estrutura da classe e tudo mais como é que é feito, para poder criar a controller apropriadamente para a gente. Estamos esperando ele terminar o processo. Ok, o processo está terminado e a controller foi criada. Quando eu crio uma controller OData, ele está dizendo assim, ó, olha, está faltando alguns dados aí, viu? O que ele está dizendo aqui? Tá certo. É isso aqui mesmo. Está faltando algumas coisas que você tem que colocar lá na inicialização da sua Web API. São esses comandinhos aqui. Eu simplesmente vou copiar esses comandinhos e vou lá no app start, webconfig API, e vou adicionar. Aí ele vai me dizer que falta um monte de referência de using lá. Eu vou dizer, não, não falta nada, elas estão aqui. Essa é isso, esta é isto, e essa, cadê? Aqui, e essa é isso. Ok, está tudo adicionado para a gente no nosso projetinho. Vamos ver se a nossa cliente controller está certinha. O que ele está dizendo aqui? Não, eu não quero fazer isso. Ele não tinha compilado ainda. Mas enfim, ok, está tudo certinho. Agora, a nossa controller está criada, a nossa controller de clientes está criada e ela pode ser, inclusive, já usada. Acredite se quiser, a gente já pode consultar dados, a gente já pode colocar todos os verbos HTTP já estão com seus métodos relativos aqui. O método get, com as suas duas variações, com o total e com somente um cliente, né? Aqui eu busco todos os clientes, aqui eu busco um só. Eu tenho o método put também para fazer um update dos meus dados, né? Ele tem alguns, já está prontinho aqui. Eu tenho também o método post, que é para fazer a postagem de dados, e também tenho patch ou merge, né? Que é é a mesma coisa, bem dizer. E o método delete, ou seja, todas as aplicações, todos os métodos necessários para a nossa Web API já estão todos implementados e todos eles já utilizando o contexto de dados, que é um contexto de dados de Entity Framework, ou seja, todas as funcionalidades do Entity Framework estão disponíveis para a gente usar nessa nossa controller aqui. Será que eu já posso simplesmente compilar e sair usando? Com certeza. A gente já pode sair compilando e usando. Opa, deu um erro aí? Aonde deu erro? Vamos ver. Está sendo usado como um tipo? Caramba, o que ele fez aqui? Public class, aqui está certo. Sim. É porque eu dei o mesmo nome da classe com o nome do contexto, né? Então tem que botar aqui, ponto contexto. Ok, contexto, ponto contexto. Ok, agora sim está tudo certinho, eu posso rodar aqui a nossa Web API. Evitem usar esses nomes assim muito... Viu o meu resultado aqui de eu não ser muito criativo com nomes? Pois é, é isso aí, né? Mas a gente contorna isso aí facinho.
Aqui no Chrome ele vai me dizer uma mensagem de erro. Ai, não encontrei esse negócio todo que você colocou aí. Não sei o que é isso. É porque não tenho uma rota que vá cair direto aqui na nossa aplicação. Eu vou deixar ele carregar por completo. Não tem uma rota completa e está me dizendo que vai ter um erro aqui. Mas não tem problema. A rota que eu coloquei para nossa OData é essa rota que eu coloquei aqui no appconfig. Onde é que vai estar? Isso aqui está aqui, Solution Explorer, app start web API config. É o OData mesmo. Isso aqui, ó, que é a rota básica do OData. Eu uso essa rota OData e o nome da entidade que eu quero buscar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui no Chrome, olha, o que eu quero é o do OData barra clientes. Detalhe, gente. Os nomes aqui, as coisas aqui com o OData, eles são case sensitive. Se eu usei clientes maiúsculo lá, eu tenho que usar clientes maiúsculo aqui, certo? E ele já está me dando um retorno aqui, ó. É um retorno vazio, não tenho nada, mas enfim, eu tenho algum retorno aqui que não é um erro, que já é grande coisa, né? Como eu já estou com o meu Chrome aberto aqui, eu vou usar então o Chrome Apps, que eu tenho aqui uma das minhas aplicações que eu tenho instaladas é o Postman, né? Settings não, é Apps. O Postman já está instalado para mim aqui. E ele vai abrir o Postman. Eu acho bem bonitinha essa tela aqui. Dá umas mensagens meio randômicas aqui. Acho bem bacana isso. Ok. Trabalhando muito bem. O Postman está aberto para a gente. Eu posso simplesmente colar aquele mesmo endereço que está ali no browser e o Postman vai trazer o mesmo resultado que está lá no browser, porque afinal de contas o Postman também é um cliente para buscar. Ele me diz lá, ó, não tem nada aqui dentro. Mas eu posso já colocar dados, né? Eu não tenho ainda, mas eu posso colocar. Eu até vou colocar um breakpoint aqui, ó, para vocês verem que ele cai aqui mesmo, certo? O método post que eu vou usar aqui no Postman é o mesmo daquele método lá. Ó, o endereço é o mesmo, a minha controller é a mesma, só vou usar o método post. E eu preciso dizer aqui no corpo dela que é form encoded, eu só vou colocar lá o nome do nosso cliente, que é o nome João. Eu posso agora simplesmente enviar e ele cai lá, gente, olha lá. E ele já recebe, inclusive, um modelo de dados de cliente com alguma coisa. Ó. Ele está dizendo que o nome que eu estou recebendo é João. E eu posso agora simplesmente rodar esse código. Olha que bacana. Se eu for agora, já que eu cadastrei um cliente, se eu for agora no método get, ele vai me trazer alguma coisa? Olha lá, ó. Ele já me traz alguma coisa. A mesma coisa aqui no browser. Se eu rodar aqui, ó, ele já vai me trazer o João lá. Ele está com o code page aqui diferenciado, mas isso é coisa que o cliente tem que fazer, né? No caso, que o Postman tem que fazer. É o que o Postman está fazendo. Muito bem. O Postman já está fazendo para a gente e já temos dados um registro lá nos nossos dados. Eu vou colocar mais um, só para a gente dizer que tem uns 2 ou 3 lá. Eu vou colocar a Maria e vou enviar. Eu vou tirar esse breakpoint daqui para ele simplesmente rodar direto. O João, a Maria e o Pedro. Nossa, quantos nomes bíblicos, hein? Enfim. Enviei lá o nome, o João, a Maria e o Pedro. Isso significa que eles já estão sendo retornados aqui também. O João, a Maria e o Pedro. Certinho? Beleza, tá tudo ok. Eu quero agora colocar contatos nesses caras. Eu já cadastrei os meus clientes, eu quero poder cadastrar contatos neles também. Mas para isso eu preciso também de uma controller. A controller dos contatos. Então nós vamos adicionar aqui nas controllers uma controller nova, que é da Web API OData, que é para o contato. E usando o mesmo contexto de dados. Adiciono. Essa gripe que não me deixa, perdão, gente. Enfim, os contatos, a controller de contatos está aqui. Eu tenho que dar uma verificadinha aqui na minha Web API, ó. Ele está dizendo que a entity set que eu estou dizendo aqui é contatos, né, daqui dentro, né? Eu tenho que, acho que, colocar a mesma coisa. É possível que eu tenha um erro com isso por causa dessa nomenclatura do Entity Framework, mas a gente conserta conforme for o caso aqui, ok? Se eu for aqui, então, eu tenho que rodar de novo, né? Se eu for lá no Postman e tentar ver contatos, o endereço vai ser o mesmo, só que em vez de clientes eu quero contatos. Contatos. Não está rodando ainda? Ainda não está pronto?
Tá esperando o quê, meu filho? Ah, teu pau? Vamos ver. Ah, o mesmo problema de antes, né? Então tem que botar aqui contexto, ponto, não sei o quê. A mesma coisa aqui, contexto, ponto, não sei o quê. Enfim, essas nomenclaturas aí é importante você, usar os dados, os nomes um pouquinho melhores, né? De preferência a nomenclatura em inglês aqui, porque facilita até para a leitura das coisas. Muito bem. Contatos já está disponível? Vamos verificar lá se ele já traz os contatos pra gente. Torcer para que ele não me dê um erro, né? Não, ele não encontrou. E contatos, vamos ver. Não, é contatos mesmo, né? Ele não encontrou a resposta para os contatos. Vamos ver se dá daqui. Acho que também não. Não, não é. Então, eu tenho que dar uma olhadinha aqui no código e o que está acontecendo de errado. Vamos verificar. Essa aqui é de clientes, né? Eu vou até parar aqui. Contatos, controller. Eu vou colocar só contatos. Assim. Rodei. Ctrl Shift B. Acho que isso aqui também tem que ser mudado. Ctrl Shift B de novo. Acho que está tudo ok agora. E vamos rodar. Vamos ver se vai dar agora os contatos para a gente. Barra OData, barra contatos. Aguardando, localhost. Olha lá, agora está certinho. Já traz aqui os nossos contatos e já traz os nossos clientes. Isso significa que eu posso começar a adicionar contatos também. Então vamos escolher um cliente para adicionar contatos. Vamos escolher o João aqui, que ele é o código 1, né? Vamos usar então o método post com um corpo de cliente ID, que é o nome da propriedade lá. Isso aqui tem que ser form encoder, né? Cliente ID, eu vou dizer que é o João, o cliente é o João. Eu vou dizer que os dados desse contato é joão@email.com e vou dizer que o tipo é e-mail. E posso simplesmente dar enviar esses dados. E ele me cadastrou para o cliente 1, né, os dados joão@email. Eu vou colocar mais algum valorzinho aqui do João. Eu vou dizer, sei lá, 555-4499, que é o telefone dele. Eu até vou colocar um tracinho para ficar bonitinho. 555-4499. Telefone facinho, hein? Opa, não preciso enter. E simplesmente envio. Agora o nosso João lá, ele tem 2 contatos. Isso significa que se eu buscar aqui, vai aparecer os meus 2 contatos, correto? Não, ainda não. O OData, aqui começa a entrar o grande barato do OData, que é essa sintaxe de URL que a gente pode ter. Como eu já adicionei 2 contatos no João, né, eu posso dizer assim, ó, me mostra só o cliente 1, aliás, né, que é o João. Aí ele vai me trazer somente os dados do João. Mas e se eu quiser, por exemplo, expandir esses valores aqui? Eu quero ver os contatos do João aqui. Como é que eu posso fazer, gente? Eu posso dizer, ó, ponto de interrogação, $expand igual a contatos. Vamos ver se a sintaxe está certa. Está certinha. Olha lá, essa sintaxe aqui, gente, já é parâmetro, mas esse parâmetro eu não adicionei em lugar nenhum no meu código lá. Esse parâmetro não precisa ser adicionado em lugar nenhum. O OData, ele tem uma série de coisas que podem ser usadas. Aliás, não precisa nem ser de um cliente específico, né? Pode ser de vários clientes. Né? Todos os clientes que tiverem contato vão aparecer aqui. Por enquanto é só o João, mas se a gente quiser colocar contatos para Maria lá, por exemplo, eu vou colocar inclusive os mesmos dados. O telefone para Maria eu vou botar diferente, vai. 444-888-33. Sei lá, um telefone qualquer para Maria lá. Adicionei os dados lá para Maria. E se eu for aqui agora, além dos dados de contato e os dados cadastrais do João, eu vou também na Maria ver os dados de telefone dela, que eu acabei de colocar, porque eu estou expandindo os contatos. Bacana, né? Pois é. Eu vou deixar no link aqui da descrição. Tem muita coisa sobre o OData. Essa sintaxe aqui, ó, pode ser explorada ao máximo. Ela é muito, muito rica mesmo, né? E para um próximo vídeo eu até vou mostrar para vocês usar código prontinho para já consumir uma Web API OData usando qualquer aplicação do .NET Framework, inclusive uma aplicação desktop, né? Vocês podem então fazer o seu Web API com OData e ele vai colocar, e vocês podem consumir ela utilizando
uma aplicação desktop. Bacana, né? Pois é. E o código prontinho, vocês não precisam colocar nada. Vocês consomem a aplicação da mesma maneira que vocês consomem o Entity Framework. Só que conectando num servidor remoto. É bem bacana isso aí. Já mostrei então duas funcionalidades básicas. Eu posso fazer também contagem, né? Deixa eu ver se eu me lembro de cabeça a sintaxe. Dollar count, inline count igual ao pages. Acho que é isso. Daí ele vai me mostrar um campinho a mais ali com um campinho de contagem. Quantas páginas deu, ó. Quantos objetos eu tenho ali? Eu tenho 3. Somente 3. Ou seja, eu já tenho até inclusive a contagem de clientes. O OData ele tem filtros, ele tem ordenação, ele tem buscar só alguns, buscar só outros, a paginação já completinha. O OData ele já tem tudo isso implementado nativamente, a gente não precisa implementar nada. Isso significa que eu simplesmente desenvolvo o meu modelo de dados, crio o meu banco de dados e a minha controller com o OData, e eu já tenho todas essas funcionalidades prontinhas para ser usada por qualquer cliente, inclusive um cliente web, um cliente Windows, ou até uma aplicação console pode sim consumir dados de um servidor OData, por que não? Né? De uma web API OData. Eu acho que para o vídeo de hoje, para apresentar para vocês o OData já tem bastante coisa. Então eu vou ficando por aqui e não se esqueçam, dúvidas, comentários, podem colocar aqui embaixo que na medida do possível, aqui embaixo nos comentários, que eu vou respondendo na medida do possível para todo mundo, ok? Também não se esqueçam de se inscrever no canal caso não sejam inscritos e deixarem o seu joinha aqui porque é muito importante para mim, ok? Então muito obrigado, até a próxima, FOI, fui!